Imagine uma doença que faz a pessoa rir sem conseguir parar, mas um riso fora de controle que não tem nada a ver com felicidade. Agora imagine que essa mesma pessoa perde o movimento, perde a fala e... Eu me chamo Diana Soranaide e aqui eu te conto histórias reais que parecem ficção, mas não são. Essa é a história do Kuro, uma doença rara, misteriosa e extremamente perturbadora que foi registrada entre o povo Fore em uma região isolada na Papua Nova Guiné. Durante anos ninguém entendia o que estava acontecendo, nem os médicos, nem os cientistas. Era como se algo invisível estivesse destruindo o cérebro das pessoas lentamente. No início tudo parecia normal, as pessoas levavam a sua vida como sempre, até que os primeiros sinais começavam a aparecer. Pequenos tremores nas mãos, uma leve dificuldade de manter o equilíbrio, coisas até fáceis de ignorar, mas com o passar do tempo os sintomas pioravam. Andar se tornava cada vez mais difícil, o corpo começava a falhar e então surgia o sintoma mais estranho e assustador, um riso incontrolável. Não era alegria, não era humor, era um riso vazio, automático, quase como um reflexo. Por isso o Kuro ficou conhecido como a doença do riso, mas na realidade esse riso estava relacionado a algo muito mais grave. O cérebro estava sendo destruído. O que deixava tudo mais intrigante era a forma com que a doença se espalhava. Ela não afetava todo mundo da mesma forma. A maioria dos casos era entre mulheres e crianças, enquanto muitos homens permaneciam saudáveis. E isso não fazia o menor sentido. Se fosse um vírus, todos deveriam estar em risco, né? Se fosse algo do ambiente, afetaria toda a aldeia. Então, por que essa diferença? Foi aí que os cientistas começaram a investigar mais a fundo, observando não só a doença, mas também os costumes e tradições daquele povo. E o que eles descobriram foi chocante. O Kuro não era causado nem por vírus nem por bactérias, mas por algo ainda mais estranho e muito mais difícil de combater, um prion, que são proteínas defeituosas. Mas nada está tão ruim que não possa piorar, né? Elas têm a capacidade de infectar outras proteínas saudáveis, fazendo com que elas também se deformem, criando tipo um efeito dominó dentro do cérebro. Com o tempo, essas proteínas vão se acumulando e literalmente abrem pequenos buracos dentro do cérebro, deixando ele com aparência semelhante a uma esponja. O resultado? Perda total de coordenação, incapacidade de falar, dificuldade de engolir e, inevitavelmente, a morte. Mas ainda faltava entender como essas proteínas estavam sendo transmitidas. A resposta estava nos rituais funerários do povo Fore. Em suas tradições, havia um costume de consumir parte do corpo dos falecidos, em especial o cérebro. Mas isso não era feito por violência, era um ato de respeito, uma forma de manter o espírito da pessoa viva dentro da comunidade. Mas sem saber, eles estavam ingerindo exatamente a parte do corpo onde os prions se concentravam. E assim a doença se espalhava de uma pessoa para outra, principalmente mulheres e crianças, que eram as que participavam mais ativamente desses rituais. Quando os cientistas descobriram a causa, esses rituais começaram a ser interrompidos e aos poucos os casos de Kuro começaram a diminuir. Mas havia um problema assustador. Essa doença podia levar anos, até décadas, para se manifestar. Ou seja, mesmo depois do fim da prática, novas pessoas continuaram adoecendo por muito tempo, como uma espécie de efeito atrasado, impossível de prever. O estudo do Kuro mudou a ciência para sempre. Foi através dele que os cientistas conseguiram entender melhor as doenças causadas por prions e até mesmo aprofundar o conhecimento sobre condições como doença de Alzheimer e outras doenças degenerativas do cérebro. Hoje o Kuro é considerado um dos casos mais impressionantes da medicina, um exemplo real de como cultura, tradição e biologia podem se cruzar de uma forma devastadora. Já tinha ouvido falar nessa doença real que parece saída de um filme de terror? Me acompanha por aqui porque ainda tenho muitas histórias para te contar.